O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar? Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz, se nós depois pegarmos para acompanhar, é uma resposta que Jesus dá a Nicodemos. Ele como que estivesse catequizando Nicodemos. Se nós voltarmos um pouquinho na leitura, nós vamos perceber que Nicodemos se encontrava com Jesus à noite, primeiro porque ele tinha medo. Apesar de ser uma autoridade, talvez até por ser uma autoridade, ele tinha medo. Ele reconhecia aquilo que Jesus fazia, ele reconhecia os milagres, ele tinha a percepção de tudo aquilo, pois tinha a compreensão também das Escrituras, porque ele era um dos chefes ali do templo. Mas, mesmo assim, ele se encontrava à noite com Jesus, como que às escondidas. Só que João, no seu evangelho, ele traz uma outra configuração para a noite. Essa noite de Nicodemos, ela quer dizer que ele ainda vivia na escuridão. Ele ainda não tinha fé. A escuridão ainda consumia o seu coração. E essa falta de fé ainda o cercava, o acompanhava. Como assim, Padre, a fé? A luz da fé, meus queridos. Essa mesma luz que muitas vezes consome também o nosso coração. Quantas vezes nós nos encontramos também nessa escuridão da fé? E não se preocupem que o Padre não está falando das noites escuras, dos místicos, pelo contrário, antes fosse, mas de uma escuridão de ausência de fé, uma escuridão onde nós nos comportamos como se a presença de Deus ela fosse inexistente na nossa vida. Falava esses dias para uma pessoa, comece a ter a percepção de Deus na sua vida, as coisas não acontecem por acaso. Deus foi traçando o seu caminho e assim nós devemos viver nessa caminhada, mas a nossa compreensão ela nem sempre está dessa forma, porque nós preferimos as coisas da onde? Da terra. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Como disse um padre amigo meu, nós estamos muito, a nossa fidelidade ela é muito à terra, né? E pouco fiel ao céu. Nessa forma nós devemos nos encontrarmos mais com Deus. Faça a experiência de Nicodemos na sua vida, né? Primeiro, saia desse momento escuro, da escuridão dessa ausência de fé. Consegue perceber Deus nos pequenos detalhes? Transforme as coisas ordinárias em extraordinárias. Olha o dia a dia, as pequenas coisas, é aí que Deus está se manifestando na sua vida. Comece no ver e no ouvir de Deus. Tenha essa compreensão. Mas como, Padre? Para isso você precisa criar uma intimidade.
Nicodemos estava criando essa intimidade com Deus. Por isso que ele falava das coisas, para alimentar a fé de Nicodemos, para que ele saísse dessa escuridão. Mas veja que mesmo na noite escura, mesmo na escuridão, Nicodemos buscava Deus. Muitas vezes nós não buscamos Deus, né? Ainda que seja na escuridão, ainda que na falta de fé, nós preferimos preencher a nossa vida com as coisas da terra. O que é da terra pertence à terra. Quantas vezes nós preferimos preencher a nossa vida com as coisas que são da terra? E dessa forma a gente não consegue enxergar, não consegue ouvir Deus. E Deus está falando ao nosso coração, está nos mostrando a direção, está nos mostrando o caminho, está nos mostrando aquilo que deve ser feito, mas nós estamos apegados à escuridão da falta de fé, à escuridão das coisas da terra. Nós, às vezes, preferimos ouvir as pessoas, né? Ah, padre, eu tenho um amigo lá que é muito amigo meu. Não que seja errado, mas a gente tem que tomar cuidado. Cuidado. Nem todas as amizades são de Deus. Nem todos os amigos nos levam para Deus. Meus queridos, Deus não se engana e Deus não engana ninguém. As pessoas, pelo contrário, muitas pessoas podem falar estando enganadas, e muitas pessoas, pelas próprias dificuldades humanas, podem falar até para nos enganar. Padre, quer dizer que eu não tenho que confiar em ninguém? Pelo contrário, o que eu quero dizer é que, antes de tudo, confie em Deus. Se entregue totalmente a Deus. Viva uma verdadeira fé em Jesus. Não porque Jesus é apenas um profeta, é alguém que nós escutamos, que fez muitas coisas. Assim pensaram os judeus e muitos pensam até hoje, né? Mas porque Jesus é o próprio Deus. Como eu disse lá no início da celebração, o Deus que se fez homem, né? Tenho repetido tantas vezes aqui, né? Muitos homens querem ser reis, muitos reis querem ser deuses, né? Mas só Deus quis ser homem, para assumir as nossas culpas, para se fazer igual a nós, morrer por nós, ser crucificado e ressuscitado. Quando nós temos uma compreensão como essa, nós não podemos estar sozinhos, não podemos nos sentir sozinhos. Meus queridos, vivamos nessa certeza de um Deus que está conosco. Não vivamos na certeza da noite escura, abandonados, longe da fé, sozinhos. Não podemos ter essa compreensão. E quando a gente vive nessa certeza que um Deus que caminha conosco, nós vivemos também num caminho em preparação para a eternidade. Pois isso aqui é passageiro. O padre está falando agora, posso ser sucumbido e fazer daqui a pouquinho já a minha Páscoa definitiva. Será que estou preparado? Não sei. Busco estar. Faça essa leitura na sua vida, né? Busque um caminho de santidade, busque estar preparado, para quando Deus nos chamar, nós estejamos prontos para, como criaturas, voltar ao Criador. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer as